Olá, saudos irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? É motivo de muita alegria poder entrar aqui nesta hora para falar um pouco da palavra do Senhor para os irmãos, deixar uma palavra da parte de Deus. Então eu queria pedir para os irmãos que puderem estar me acompanhando, tá? Vou deixar a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague estava ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequenos e nem grandes, somente levaram e foram consigo. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém Davi se animou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tu o libertarás. Bom, a palavra do Senhor aqui, ela começa nos dizendo que aqueles homens eles estavam chegando após 3 dias de guerra nessa cidade. Após 3 dias de muita guerra, de combate nos campos de batalha, o que eles fizeram? Eles voltaram à cidade. E quando eles se depararam naquela cidade, eles chegaram ali e encontraram o quê? A sua cidade queimada, a sua cidade destruída pelos amalequitas. E quando eles chegaram ali, eles se angustiaram tanto em ver aquilo, que os filhos deles, as esposas, haviam sido levados cativos, que a palavra do Senhor nos diz que eles ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Então nós começamos a ver aqui, de primeiro, os homens chegando após 3 dias de batalha. Imagina nós como esses homens estavam fisicamente, como esses homens estavam mentalmente, após 3 dias longe da sua cidade e combate. E quando eles depararam com aquela cena, o coração se angustiou tanto que eles choraram até não ter mais força para chorar. Então os homens que já estavam totalmente debilitados por conta da guerra, eles ainda tiveram mais aquela porção de estresse emocional por conta de ter visto a perda, eles sem saber o que verdadeiramente tinha acontecido com aqueles que tinham sido levados cativos. E mais na frente a palavra do Senhor diz que Davi muito se angustiou. Por quê? Porque aquele povo falava em apedrejá-lo. Davi ali era o líder deles. Então eles achavam que tudo o que acontecia ali, Davi teria que dar conta, Davi teria que arcar por fato do Davi ser aquele homem que estava de liderança com eles. Esquecendo que quem? Aquele que também estava na liderança também havia sofrido perdas. Por quê? A esposa dele também havia sido levada cativa. Também ele tinha sofrido uma angústia por causa disso. E aquela cidade, aquele povo, tudo enquanto eles se angustiavam muito. Davi, o que Davi faz? Davi decide tomar um posicionamento diferente. Davi, o que ele faz? Davi se reanimou em Deus, nos diz a palavra do Senhor. E Davi, ele chama o sacerdote para que ele faça uma consulta à escola sacerdotal. E quando Davi, ele vai perguntar ao Senhor, ele pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Por quê? Davi ali, ele poderia, no meio daquela angústia, no meio daquela aflição de primeira instância, ele podia ter agido por emoção e ter ido direto
atrás da família dele, atrás dos filhos daquele homem. Eles poderiam ter saído direto, mas Davi ali, ele entendeu a importância de consultar ao Senhor para saber se era aquilo que ele deveria fazer ou não. E muitas vezes nas nossas vidas, quando nós passamos por momentos de adversidade, quando nós passamos por algum momento de angústia, quando nós passamos por algum momento de dor, nós como seres humanos, nós tomamos as nossas próprias atitudes, nós escolhemos qual atitude deveremos tomar naquele momento e esquecemos de consultar ao Senhor. Mas Davi não, Davi aqui, ele entendeu a importância que era consultar ao Senhor, a importância que ele tinha de ele saber qual era o direcionamento que o Senhor tinha naquela parte. E ao estudar essa palavra, o Senhor fala muito ao meu coração da importância de nós consultarmos ao Senhor antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, mesmo mediante as dores, mesmo mediante as perdas, mesmo mediante as provações, nós temos que consultar ao Senhor para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que muitas das vezes o Senhor ele tem permitido nós passarmos por lutas, para daquelas lutas ele tirar ensinamento para as nossas vidas, para aquela luta nós estarmos passando por aprendizado nas nossas vidas. E após Davi consultar ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz: respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque tu alcançará e tu libertará. E a palavra do Senhor mais a seguida fala que Davi foi ao encontro daqueles amalequitas. E Davi ele conseguiu recuperar todos os filhos, as suas esposas, todas aquelas pessoas que haviam sido levadas daquela cidade. Mas aqui o que nos chama bastante atenção nessa hora é o quê? A importância de estarmos debaixo da ordenança do Senhor. A importância de estarmos consultando ao Senhor quando formos tomar qualquer atitude. E assim como Davi, ele teve uma resposta da parte do Senhor, eu creio que eu e você também teremos uma resposta do Senhor daquilo que nós temos pedido ao Senhor, daquilo que nós temos clamado ao Senhor, daquilo que nós temos entregue nas mãos do Senhor. Eu creio que assim como o Senhor respondeu a Davi, assim o Senhor responderá às minhas e às suas orações. O Senhor quer de nós obediência, o Senhor quer de nós um posicionamento mediante ao que Ele tem para dizer a nós, não mediante ao que nós achamos que tem que fazer. E aqui, durante essa dor toda, de toda essa angústia que Davi passou, vendo os próprios amigos, os próprios guerreiros que estavam com ele, o povo que havia ainda ficado ali querendo apedrejá-lo, Davi mesmo naquele momento, Davi se alegrou em Deus e foi consultar o Senhor. Então, irmãos, mediante a qualquer luta que você esteja passando nessa hora, qualquer prova que os irmãos estejam passando nessa hora, tenha ânimo em Deus, tenha ânimo no Senhor. O Senhor está aqui para responder as nossas orações, o Senhor está aqui para nos dar direcionamento da parte dEle. Nós só temos que consultar a face dEle, nós só temos que consultar ao Senhor, orar a Ele e entregar nas mãos dEle, porque eu creio que assim como Ele deu um direcionamento na vida de Davi, assim Ele dará um direcionamento para nossas vidas. Eu agradeço a minha rica oportunidade de estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco da palavra do Senhor para os irmãos, e que os irmãos venham receber de Deus, que os irmãos possam tomar um posicionamento, que os irmãos possam consultar ao Senhor, meio em mesmo a luta, meio em mesmo as adversidades, mas que os irmãos venham entender que é melhor estarmos passando por luta, mas dentro da direção do Senhor, do que estar passando por prova a qual o Senhor não nos colocou. E que os irmãos venham receber dessa palavra, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.